Boa noite, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Anne. Boa noite, Fabi. Boa noite, Fabiola. Sejam bem-vindas aí para a nossa live essa noite. Live de lançamento desse e-book. Vamos compartilhar aí algumas experiências, algumas estratégias. Boa noite. Ansiosos, que bom, que bom. Também bastante ansioso. E vou entregar tudo de mim essa noite para passar o máximo de informação para vocês, de conhecimento. E conhecimento ele deve ser socializado e compartilhado. Boa noite, Denis, boa noite, Lucas. Presenças aí ilustres, Adelma Morim, boa noite. Vamos começar daqui a pouco a live. Compartilhar aí um pouco da minha experiência para vocês. Experiência que eu concentrei aí de forma prática no nosso e-book aí que a gente está fazendo o lançamento hoje. E eu sinto que eu vivi 100 anos em 44 anos. Muitos desafios superados. E a gente está aqui para compartilhar um pouco com vocês, fazer essa troca. E sintetizei nesse e-book que a gente está fazendo o lançamento hoje. Mais uma vez eu digo, é um e-book muito prático, onde eu reuni de forma bem resumida e sintética minha experiência aí para a gente conseguir superar desafios que não foram poucos, mas a gente, muito trabalho e com as ferramentas e o método certo, a gente consegue superar. Dá mais uns minutinhos para a gente começar. Olha aí, Cris. Obrigado. Que bom. E bom estar contribuindo aí na vida aí, no trabalho, nos negócios de várias pessoas, né? Felipe, grande Felipe, quanto tempo? Seja bem-vindo. Uma honra, Felipe. Dido Vieira, que honra, Dido Vieira. Coisa boa. Que bom contar com sua presença também. Vamos lá, gente. Vamos começar a tocar nossa bola aqui. Apresentar para vocês esse e-book
E mais uma vez eu digo, eu procurei sintetizar um conjunto de ferramentas que a gente utiliza no dia a dia, sempre que nós nos encontramos frente a frente com momentos desafiadores. E aí eu quero já provocar vocês fazendo uma pergunta. Vocês já enfrentaram crise na empresa de vocês, seja empresários ou como trabalhadores também nas empresas que vocês trabalham? Coloquem aí no chat se vocês já enfrentaram em algum momento da vida de vocês algum desafio gigante, ou na própria empresa ou na empresa trabalhando para alguém, né? Na empresa de outra pessoa. Porque hoje, gente, eu vou mostrar como a gente pode transformar esses desafios em oportunidades. E oportunidades reais de crescimento. Tanto da empresa, quanto para você também, para quem trabalha na empresa de alguém, uma oportunidade de você crescer dentro dessa empresa, né? Essa live, esse livro não é só para o público que é empresário e também para quem trabalha em alguma empresa. Porque você pode ser o agente de solução de onde você está. E ser agente de solução é o segredo, é a cereja do bolo, né? Na minha vida, desde que eu comecei há mais de 24 anos no mundo do trabalho e no mundo dos negócios, eu sempre busquei ser um agente de solução em todos os ambientes que eu estive inserido. Então, na minha primeira experiência foi logo no escritório de contabilidade. Eu sou empresário e tenho formação em contábeis e direito, né? Sou contador e advogado. E lá atrás, logo no meu início, eu comecei no escritório de contabilidade, onde a gente ficava à frente da escrita contábil de diversas empresas de diversos ramos diferentes. E todo dia a gente tinha um desafio, algo que a gente precisava resolver, né? E desde o início, muito jovem, eu tinha ainda 19 anos, eu já tinha na minha cabeça que eu queria ser um agente de solução. Não sabia o nome especificamente, mas sempre que eu era desafiado pelo meu primeiro mentor, né, meu primeiro mentor que foi meu primeiro chefe, e que a gente teve uma relação de anos, em onde eu tive uma oportunidade gigante de aprender muita coisa. E ele, como um bom mentor, ele me apontava quais eram meus pontos de melhoria e juntos a gente conseguia superar diversos desafios. Então, desde lá de trás, eu já tinha uma programação de resolver problemas e caí num lugar espetacular, que era um escritório de contabilidade. Então, desafios e batalhas fez parte já do início da minha vida enquanto profissional, né? E aí, aos 20 e poucos, 23 anos, eu me arrisquei pela primeira vez a empreender, gente. Então, há 21 anos atrás, eu fui abrir o meu primeiro empreendimento. E aí, passei por uma primeira crise, uma primeira dificuldade, e pela minha inexperiência ainda muito jovem, eu fechei esse negócio. E na época eu fiquei bem triste, porque eu achava que conseguiria e que eu ia conseguir vencer, o meu negócio ia prosperar. E na primeira dificuldade eu não tinha as ferramentas certas, eu não tinha um mentor que me auxiliasse nesse sentido para esse negócio específico, para me consultar. Também não busquei pela minha inexperiência também, né? E aí acabou que eu fechei esse negócio. E por muito tempo eu carreguei dentro de mim um sentimento de que será que é para mim mesmo empreender? Será que eu nasci para isso? Será que um dia eu vou ter um negócio meu? E carreguei isso por anos, essa dúvida dentro de mim, né? E aí fui trabalhar normal, como todo mundo, como CLT, e cheguei ao ponto de entrar numa empresa que ainda, à época, era uma empresa embrionária. E aí comecei desde o início, né? A gente sempre comentava e comenta que era uma empresa de 3 pessoas,
E essa empresa, gente, começou a crescer, crescer, crescer e partiu de 3 funcionários para mais de 6.000 funcionários. E aí eu cheguei a ter um cargo de executivo, um cargo alto nessa empresa. E eis que a empresa também entrou num momento de extrema crise. E eu tive que ser, mais uma vez, o agente de solução para conseguir ajudar o CEO da empresa e todo mundo que fazia parte do negócio. A gente conseguia arrumar uma solução para poder sair dessa grande crise, né? E não foi fácil, mas com as ferramentas certas, com o método certo, hoje a empresa tem um caminho aí a trilhar, né, pela frente. E como empresário também, logo depois, fui empreender. E no meu negócio, eis que um ano que eu estava com o meu primeiro negócio aberto, depois daquele outro que eu não tive uma experiência legal, vem a pandemia, gente. Vem a Covid. Eu abri uma escola, né, escola técnica, eu fui empreender na área da educação. E eis que eu me deparo com a pandemia. Lockdown, não pode ter ninguém, escola fechada, eu com um pouco mais de um ano de escola aberta. Então eu disse, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer, né? Então os sócios, todo mundo ficou apreensivo. Eu disse, não, a gente vai ter que solucionar, né? A gente vai ter que arrumar uma forma. A gente tem que... Não existe plano B, né? Para mim, sempre o plano B é fazer o plano A dar certo, né? Então vamos lá, vamos arrumar as ferramentas, qual a estratégia, qual é o meu problema. E a partir daí a gente começou a construir também ferramentas e estratégias que conseguimos superar tanto o momento do lockdown quanto o período pós-pandemia. Então, gente, a gente ao longo de todos esses anos, a gente sempre buscou e busca estar sempre em constante aprendizado. Aprendendo com outras pessoas, aprendendo com outros empresários, aprendendo com quem a gente considera que já chegou no lugar onde a gente quer chegar, onde a gente almeja chegar. E hoje, com a internet, com todas as redes sociais, a gente tem uma oportunidade gigante de compartilhamento de informações, de aprendizado e de conseguir construir para a gente uma história diferente da história de tantos outros, né? A gente se debruça com relação às estatísticas que as empresas fecham em sua maioria nos primeiros anos, no primeiro ano de aberta. E aí eu comecei a me questionar o porquê de tantas empresas, tantos empresários, tantas pessoas desistem do sonho de empreender no primeiro ano dessas empresas abertas. Porque eu considero a empresa um sonho. O sonho daquela pessoa que trabalhava na empresa de alguém, mas sabia que tinha algum talento, sabia que tinha algo a entregar e que, por algum motivo, por alguma crise, por alguma dificuldade, naquele momento, assim como eu tive lá atrás, teve que desistir do seu sonho. E aí eu pensei, por que não reunir em um e-book toda a minha experiência para compartilhar, deixar à disposição das pessoas, para que eles possam também não desistir, para que eles possam prosperar, para que eles possam levar à frente os seus negócios. A gente vive, e viveu e vive ainda, momentos desafiadores, todos nós. E aí, cabe única e exclusivamente a gente buscar os meios e as ferramentas para conseguir superar esses desafios. Tem gente que diz, eu tenho um problema porque o governo é tal. Eu tenho um problema porque a guerra estourou na Ucrânia, no Oriente Médio, o dólar está alto. Enfim,
inúmeras dificuldades vão surgir no meio do caminho, porque isso faz parte da vida. Desde a época que a gente estava na escola, a gente tem dificuldade, era aquele professor de matemática. Eu falando matemática, eu gosto de matemática, tá, gente? Mas tem muita gente que tem ojeriza matemática. E tinha sempre aquele professor de matemática que era chato, aquele colega ou aquela colega de turma que era chata. Então, quer dizer, a gente vive e convive com desafios desde a época da escola. Então, os desafios, eles não vão deixar de existir. Grandes empresários passam ainda por grandes desafios. Você vê o Elon Musk, bilionário, passou por problemas na época que foi comprar o X, problemas de legislação, de cumprir, né, a legislação aqui no Brasil, enfim. Então, são problemas. E aí, como um Elon Musk, como outros e outros empresários lidam com os problemas? E ao me debruçar a estudar todos esses casos e com a minha experiência pessoal de também superar diversas diversidades e diversos desafios, eu coloquei de forma didática e prática. Quem me conhece no dia a dia sabe o quanto eu sou prático, o quanto eu gosto de soluções rápidas, simples e práticas. Porque às vezes as pessoas querem problematizar demais algumas soluções e eu nunca fui aquele de problematizar, de dificultar para me valorizar. Eu sempre fui o de simplificar, porque o básico bem feito, ele resolve. A gente escuta muito esse jargão, né? O básico bem feito, ele dá resultado. E na prática ele realmente dá resultado. Se você fizer usar a ferramenta certa, com a estratégia certa, no momento certo, você vai conseguir superar desafios. E superando esses desafios, vai abrir também um leque de oportunidades para vocês. Me recordo, certa feita, existia um momento onde várias empresas, há anos atrás, estavam fechando as portas. E aí eu era executivo dessa empresa. Estamos dizendo, rapaz, olha, está uma dificuldade, uma crise financeira gigante e várias empresas estão fechando aí as portas. E aí o que é que vai acontecer? E aí eu conversando com o CEO dessa empresa, ele disse, João, a gente precisa, isso era o mês de agosto, a gente precisa dobrar o faturamento até o final do ano, porque senão a gente vai entrar nessa roda viva de fechar, porque você, do tamanho que a empresa está hoje, ou ela cresce, ou ela fecha, né? E eu escuto muito isso do Flávio Augusto, né? A empresa ou ela está crescendo, ou ela está fechando. Então, quando ele falou isso, eu disse, pronto, então vamos lá. Como é que a gente vai conseguir, num momento como esse, crescer? E conseguimos. Por quê? Porque devido à crise, várias empresas foram fechando. E o que aconteceu? Essa nossa empresa começou a captar os contratos deixados por essas outras empresas. E a empresa cresceu de forma absurda, de forma gigantesca. Então, em meio a uma dificuldade, sempre existe uma oportunidade. Quem nunca escutou o jargão que enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Quem nunca escutou isso? Fala aqui no chat para mim. Quem nunca escutou essa expressão? Então, você tem que sempre se colocar na posição daquele que vende o lenço, daquele que está preparado, que está pronto para vender o lenço. Mas não basta apenas você querer estar pronto. Você tem que ir atrás de se capacitar para conseguir estar pronto no momento exato. Você vê tantos e tantos atletas treinam anos para poder, naquele momento, naquela prova, atingir aquele indicador, aquele índice e conseguir vencer, não é? Então isso é um trabalho constante que nós devemos fazer, principalmente para quem é empresário, gente. A gente tem um desafio gigante no Brasil, a gente tem legislação, a gente tem várias questões que envolvem o ambiente pro empreendedor e que muitas vezes muitas pessoas pensam que é fácil estar naquela posição. É fácil
Não, a pessoa só vive lá, só vive em restaurantes, ou só vive vivendo uma vida maravilhosa, uma vida de novela, né? E aí, quando na realidade, enquanto você muitas vezes tem uma carga horária lá de 8 horas por dia, o empreendedor chega a trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, acorda de madrugada. Por quê? Porque o plano dele tem que dar certo, porque daquela empresa ele vai estar tirando a subsistência da sua família e vai ter a responsabilidade da empresa dar certo, e ele também dá a subsistência das famílias, das pessoas que trabalham naquela empresa. Então, como esse empreendedor, eu lembro que na época da pandemia, minha esposa, minha sócia, né, nas escolas, e aí, na época da pandemia, ela começou a chorar, olhou para mim e disse: João, e agora fechou a escola, o que é que a gente vai fazer da nossa vida? O que serão dos colaboradores? O que será de todo mundo? E eu disse: se eu parar para chorar, eu não vou resolver situação alguma. Eu tenho que agora botar minha cabeça para pensar. Porque eu pensando, eu consigo achar um caminho, uma solução, algo que eu consiga fazer com que a empresa continue e prospere. E foi isso que a gente fez. Então, você identificar, primeiramente, qual é o problema que você está passando, qual é a crise. E mais uma vez eu saliento, pessoal, se você trabalha na empresa de alguém, você pode ser o agente de solução daquela empresa. Você pode ser a pessoa que resolve. E, gente, a pessoa que resolve, as oportunidades e as portas se abrem. Então, assim, não pensem que esse material é um material exclusivamente para quem é empresário. É também, porque tem muitos empresários que precisam, que passam por dificuldades e muitas vezes não tem alguém, ou estão tão no meio do turbilhão, do furacão, que não conseguem sair de dentro para poder buscar alguma solução fora, né? E você ser esse agente de solução, você ajudar esse empresário ou essa empresária a superar o desafio, você vai ser valorizado dentro da empresa, porque o empresário ele não é burro, não. Então ele vai ver quem está com ele no momento da dificuldade, né? Você conhece o bom marinheiro no mar revolto. Então, quando está tudo bom, quando você tem um produto que é um produto que pegou, é um mercado que estava sedento por aquele produto, então o que é que acontece? Tudo flui. Então você começa a vender, começa a crescer, daqui a pouco o faturamento começa a entrar e vai, daqui a pouco você diz: não, eu vou investir mais, eu vou crescer. E se de repente acontece uma crise, um lockdown, como aconteceu no coronavírus, que foi algo que ninguém esperava, foi algo que ninguém contava que ia acontecer no tempo no tempo que aconteceu, né? Então ficou todo mundo perdido, né? E aí? Né? E aí você precisa também estar muito bem antenado, muito bem preparado para superar. E a gente só se prepara, estudando. Não adianta. Estudando e andando e conhecendo as pessoas certas. Pessoas que venham contribuir para o seu crescimento. Então a gente tem hoje na internet várias formas, vários meios da gente conseguir ganhar conhecimento, adquirir conhecimento. E o conhecimento é algo libertador, gente. Libertador, sabe? Então, assim, em vários momentos da minha vida, muitas vezes, o fato de eu ter mais de um curso superior me ajudou muito, mas também o fato de eu correr atrás de outras informações, de outros aprendizados, também me ajudaram bastante. Porque eu sempre tive uma característica que eu carrego comigo a minha vida inteira. Inclusive uma parente minha, ela diz, se você disser algo a João que ele não sabe, ele vai correr atrás para aprender. Ele vai correr atrás para conseguir entender e ainda vai chegar para você e querer dar uma aula. Eu tenho esse viés de professor há muito tempo, já fui professor, já dei aula, hoje tenho uma instituição, sou
franqueado, né, de uma franquia na área da educação. Então, por quê? A educação, ela é transformadora, ela é libertadora efetivamente, e ela é quem dá os meios para que você consiga vencer. E aí, com relação aos desafios, como você consegue identificar? Como você consegue entender o momento que você está passando? Então, basicamente, você, enquanto dono da empresa, você conhece seu negócio. Então, você sabe, estou com problema de quê? Estou com problema de caixa. Eita, problema de caixa. Meu caixa não está conseguindo, eu não estou conseguindo equalizar o meu fluxo de caixa. E agora, o que é que eu faço? Meu Deus, mas é o quê? Eu estou com pouca receita, eu estou comprando à vista e vendendo a prazo. O que é que está acontecendo com o meu caixa? Eu estou tirando muito dinheiro da empresa para pagar contas pessoais, porque eu estou passando por um momento difícil. Então, assim, é você primeiro identificar qual é a raiz do problema do seu negócio. Identificado isso, gente, a gente precisa olhar para nós. Por quê? Porque muitas vezes a gente desiste no meio do caminho, porque a gente, por muito tempo da nossa vida, a gente escutou várias coisas de várias pessoas, de várias autoridades para nós, de que empresário é ladrão, que empresário é sonegador, que empresário massacra os funcionários. E aí, o que é que acontece? Quando você cria uma crença com relação à figura do empresário, essa crença ela fica lá instalada no seu subconsciente. Foi mais um aprendizado que eu fui correr atrás, gente. Fui estudar a mente do ser humano para entender minha própria mente. Por quê? Porque muitas vezes, em muitos momentos, não relacionados a desafios de empresa, mas em muitas outras questões, eu me boicotava, eu travava, eu sentia algumas coisas que eu queria entender. E aí, aplicando para o mundo empresarial, a gente percebe o quanto empresas fecham porque os empresários, pessoas, os donos que estão à frente dos negócios, eles têm questões emocionais a resolver. E essas questões emocionais, mais uma vez eu repito, são fruto de toda uma vida. Então, desde quando você era criança, isso não estou falando que era maldade do pai, da mãe, do colega da escola, não. Mas quando você, lá atrás, você escutava que você não serve para nada, você não vai dar para nada, você não vai conseguir ser ninguém na vida desse jeito, você é uma pessoa desorganizada, você é bagunceiro, você não gosta de estudar. Então, muitas vezes, os nossos pais, os nossos parentes, achando que estão fazendo o bem pra gente, falam algumas coisas para nós e que a gente na época recebe enquanto criança. Então você olhar para isso como adulto, você diz, não, meu pai, minha mãe estava querendo me educar hoje. Mas enquanto criança, você cresce com aquela sensação de que você não serve mesmo para nada, que você não vai crescer. Então você às vezes tem algum parente próximo, alguém que tenha realmente uma figura de autoridade com você, que diz, aquele dono daquela empresa, aquilo é um bandido, ele me maltratou, me demitiu, agora a gente está nessa situação por conta dele. E aí você, poxa, aquele dono de empresa, então ser dono de empresa é coisa ruim. E aí lá na frente, eis que você, por uma circunstância da vida, ou de vontade própria, de querer crescer, de querer abrir novos horizontes, você vai empreender. E aí quando você chega lá no mundo dos negócios, você vai se deparar também com pessoas que vão querer te derrubar, que vão querer te ferir. E quando você se depara por uma situação dessas, que lhe traz na mente, não de forma consciente, tá, gente? Mas que vai para o nosso subconsciente e dá aquele recadinho que você não serve, que você não vai dar para nada, ou que
empresário maltrata funcionário, empresário só quer saber dele, não quer saber do trabalhador, aquilo é um gatilho mental que faz com que você boicote a sua própria empresa. Então você muitas vezes poderia ter uma empresa de sucesso, você poderia ter uma empresa próspera e você começa a boicotar a sua própria empresa pela crença que você tem na sua cabeça. E João, como é que eu descubro isso? Você só descobre se você buscar se conhecer. Se você buscar profissionais adequados, estudar mais, para que você consiga ter um retrato, uma radiografia de você. Eu só consegui entender várias questões na minha vida quando eu fui buscar efetivamente me entender a minha mente, e começo hoje a perceber quantas crenças chamadas crenças limitantes eu tenho. Aí você vai dizer, João, então você se livrou de todas elas? Não, porque essas crenças, elas vão nos acompanhar durante toda a nossa vida. Porém, quando você aprende a conhecer, você aprende a lidar com elas. Então, a partir do momento que você encara uma situação, que essa situação ela lhe traz sofrimento, você vai parar e vai dizer, peraí, eu sei que eu tenho tal situação que eu passei, até não pode ser a situação, mas isso aí é uma crença que está querendo me colocar para baixo. Eu não vou deixar ela me dominar, não. Eu vou superar essa crença. E aí, quando você decide superá-la, você consegue superar qualquer obstáculo. Ou você pensa que aqueles grandes empresários também não têm as crenças dele? Também não passaram por situações, muitas vezes, de constrangimento, da família não acreditar, da família ou alguém, um professor da escola menosprezar, um amigo da escola menosprezar. Então, assim, várias e várias e várias situações. E aí, quando você começa a ressignificar isso, ressignificar esses bloqueios emocionais, é mais uma estratégia e uma ferramenta muito poderosa para que você consiga superar obstáculos e desafios. Você imagine quando a gente começa a fazer alguma coisa diferente na nossa vida. O que é que começa a acontecer? Você começa a dizer, não, eu acho que eu vou parar, não dá para mim, não vou conseguir. E isso é a sua crença gritando, dizendo, isso não é, você não é merecedor, esse lugar não é seu, você não vai conseguir prosperar, você não vai conseguir crescer, você não vai vencer esse desafio vai fechar a sua empresa, esse desafio vai fechar o negócio que você trabalha, e você entra no modo desespero. E aí esse modo desespero faz com que você tome atitudes meramente emocionais, sem usar a razão. E aí quando você não procura usar a razão, você tende a ter decisões equivocadas. E essas decisões equivocadas é que vão levar você a passar por situações cada vez mais difíceis. E a partir do momento que você vai passando por essas situações cada vez mais difíceis, vai reforçando em você aquela crença de que aquilo não era para você. Então, o segundo ponto que eu gosto de abordar e que eu abordo no livro é você conseguir ressignificar dentro de você bloqueios emocionais. Porque a partir do momento que você ressignifica, você consegue superar qualquer obstáculo. E aí, gente, a nossa mente, ela começa a trabalhar também a nosso favor. Porque quando você alimenta dentro de você pensamentos positivos, afirmações positivas de que você pode e que você consegue, a sua mente vai arrumar um caminho para você. Ela vai ajudar você a encontrar uma solução. Ela vai ajudar você a identificar exatamente o ponto que você precisa observar para poder superar aquele obstáculo na sua empresa. Então, quando você consegue trabalhar de forma positiva a sua mente, ela vai ser um parceiro forte para lhe ajudar a superar. E aí,
Quando você ressignificou os bloqueios emocionais, você precisa agora definir o que é prioridade. E o que é prioridade? Aquilo que vai gerar um impacto maior e aquilo que tem uma urgência maior para ser resolvida. Então, por exemplo, quando você diz eu estou com um problema de caixa, e você olha para o horizonte e diz, para dentro da sua empresa e diz, olha, eu estou vendendo pouco. Eu sou um comércio, eu tenho um produto e o meu faturamento eu não estou conseguindo vender muito. Então, onde é que está teu problema? Primeiro, vendas. E aí você vai ter que ir para dentro do seu time comercial. Como é que esse time comercial está trabalhando, o que é que ele está fazendo, o preço do produto, como é que o mercado está trabalhando aquele produto, quais são os canais de distribuição daquele produto, quais são os canais de venda que eu tenho na minha empresa para aquele produto, quais são os canais de divulgação da minha empresa e do meu produto que eu estou utilizando. Então o empresário ele vira marqueteiro, ele vira contador, ele vira advogado, ele tem que se virar nos 30 e não é que ele vai ser um profundo conhecedor de tudo. Profundo não, mas ele vai aprender a aprender para poder superar. Então você chegou lá, minha empresa está vendendo bem e eu não tenho caixa. Aí eu vou para dentro, eu vou olhar o que é que está acontecendo internamente. Ah não, foi porque tem muito empréstimo que tirou e eu não estou conseguindo, virou tudo uma bola de neve, está consumindo dinheiro da empresa. Estou comprando à vista e vendendo a prazo, então eu estou tendo um descasamento no meu fluxo de caixa. Então você precisa efetivamente identificar dentro da sua estrutura tudo o que pode interferir de forma positiva, se está rodando bem, e se está rodando bem, será que não pode rodar melhor? E de forma negativa, que não está rodando, o que é que eu preciso ajustar, o que é que eu preciso fazer, seja um treinamento melhor para a minha equipe interna, seja processo, gente. Muitos empresários, muitas empresas, inclusive pequenas e médias, elas muitas vezes se perdem ao longo do caminho pelo fato de não terem processos muito claros, muito bem estabelecidos. Então é muito da cabeça do dia da pessoa. Não, isso aqui eu quero que você faça dessa forma hoje. Aí na outra semana, não, faça dessa forma. Não, eu quero agora que você seja assim. Ou não, eu quero que atenda de tal forma. Então fica uma coxa de retalhos e que quando dá certo você não sabe especificamente o que foi que deu certo, porque você não tem processo, gente. Então, processo, ele é importante e ele é fundamental, inclusive para que você consiga monitorar e acompanhar especificamente que ponto dentro da esteira lá dos processos que está havendo falha, que tem gap, que eu preciso trabalhar melhor. E aí, depois que você identificou qual era a crise, qual era o problema, teve clareza sobre ela, ressignificou alguns bloqueios emocionais que podem vir a interferir, definiu o que é prioridade para você atacar primeiramente. Aí existem ferramentas que a gente disponibiliza no e-book. Você pode usar matriz de prioridade para poder definir o que é urgente, o que é importante, o que não é urgente, o que não é importante. E a partir dessa definição, você traçar um rumo para onde você vai começar a atacar primeiro. E você precisa também fortalecer a sua mentalidade enquanto líder. Seja você o empresário, seja você a pessoa que trabalha para o empresário, mas que tem uma condição de liderança. Então você precisa fortalecer a sua mente. Muitas vezes eu escuto muito o pessoal dizer, tem empresário que vira funcionário da própria empresa. E aí acaba que ele não consegue ter na sua mente organizada que ele é o principal líder daquele negócio. Então ele conta assim, não, fulano resolve aí, cicrano resolve aí, e ele fica lá desesperado e não transmite para os seus líderes, para a sua equipe, segurança, confiança e a certeza de que vai dar certo. Então, quando você se fortalece a sua mente, aí eu vou voltar para a nossa questão que eu estava tratando da mente, gente. Quando você consegue ressignificar os bloqueios e fortalecer a sua mente para poder dizer para todo o seu time, eu estou aqui e nós vamos superar
essa crise, nós vamos superar essa dificuldade. Então, quando você fortalece a sua mentalidade, e esse fortalecimento, ele deve ser diário, gente. A gente deve ter muita coisa na internet. Eu dou algumas sugestões dentro do e-book, mas de afirmações que você pode fazer diariamente para que você consiga fortalecer a sua mente. Porque a dificuldade ela está lá, ela precisa de alguém, e a equipe, as pessoas precisam de alguém que tome o leme, que tome a frente do barco para poder passar pela tempestade. E uma mente fraca, uma mente sem perspectiva, ela não vai conseguir guiar os seus liderados, porque todos os nossos liderados, enquanto você é empreendedor, eles se espelham, eles olham você. Então você tem que ser o primeiro a assumir o protagonismo da mudança, o protagonismo da superação. E a partir daí você precisa reorganizar processos. Se você não tem processos claros dentro do seu negócio, trate de estudar, de montar, de desenhar esses processos. Porque a partir deles você vai entender o que realmente lhe cabe dentro da empresa, enquanto empresário, o que cabe a cada líder que você tem dentro do seu negócio. Então você vai aprender a saber o que é prioridade, que não pode deixar de ser feito por outra pessoa que não seja você. E você vai aprender também o que é que você pode delegar, gente. Por quê? Porque tem muitos empresários que se envolvem em muitas atividades operacionais e acabam de consumir o seu tempo envolvido em atividades operacionais quando a empresa precisa que ele pense de forma estratégica. E aí está lá o empresário atolado de processo, atolado de atividades operacionais que ele poderia delegar para alguém, e ele não consegue olhar fora da caixa. Ele não consegue olhar além do horizonte. Então é importante você, se não tem processos, correr atrás de montar esses processos. Tem uma literatura vasta sobre essa parte de criação de processos, existe consultoria para isso, existem várias possibilidades para que você consiga estruturar o seu negócio e trazer processo para dentro dele. Porque você pode até crescer, existem empresários que crescem sem processo, mas lá na frente você vai pagar um preço muito alto por não ter uma empresa e um negócio com processos claros, estruturados, desenhados e no papel, gente. Que tem que estar no papel. Porque todo mundo que chega, todo mundo que sai, eles vão ter que ter consciência e vão ter que entender e aprender quais são os processos daquela empresa. E aí, a partir do momento que você reorganizou, você vai sentar com todo o seu time e criar um plano estratégico. Não precisa ser nada, mais uma vez eu digo, falei no começo da live, não precisa ser nada muito rebuscado, não precisa ser nada complicado. O básico funciona, o básico bem feito funciona. Então você não precisa ir atrás de montar um planejamento complicado, porque o seu próprio time muitas vezes não vai estar preparado para receber um planejamento com várias ações, com muita coisa muito complicada. A partir do momento que você definiu as prioridades, você vai trabalhar com o seu time o planejamento específico para vencer aquela prioridade que você precisa resolver, aquele desafio, aquele ponto que você precisa ajustar. E a partir daí, você vai ajustando os demais pontos. Então, quando eu volto para o quesito vendas, e que você diz que o faturamento da empresa caiu, e quando você está vendendo pouco, então onde é que você vai atacar? Você vai ter que atacar primeiro vendas. Então vamos lá. Venda tem processo? Como é que está o meu processo do meu time de vendas? Eita, não tem processo para nada. Então eu vou ter que desenhar processo. Em cima desse processo eu vou ter que entender qual é o perfil do funcionário que eu preciso ter naquele setor. Se aquele funcionário que está lá, ele tem um perfil para estar naquele lugar, que ele pode não ter, ele pode ser aproveitado na empresa em outro lugar e dar um resultado muito melhor, pode estar trabalhando lá em sofrimento, ou ele não teve um treinamento adequado para exercer aquela atividade. Ele pode até ter o perfil, mas ele não foi bem treinado, então precisa investir em mais treinamento para aquele time. E aí, a partir desse momento que você identifica e você monta uma estrutura, monta um planejamento com ações claras, com prazos, com tudo bem delimitado,
o resultado ele vem, gente. O resultado vem. Não tem para onde correr. Eu nunca, em toda a minha vida, no mundo do trabalho e dos negócios, eu nunca fiz um planejamento que esse planejamento ele miou, ele não deu andamento. Eu me recordo, eu estava afastado da gestão de uma das escolas e aí o resultado caiu, a escola estava num momento bem complicado e eu retomei a gestão. E quando eu retomei, primeira ação que eu fiz com a equipe, planejamento. Sentei com o time, todos os líderes, depois a gente apresentou para toda a empresa, e aí eu disse, olha, próximo ano a gente vai conseguir atingir esse objetivo. E não deu outra. No ano seguinte a gente conseguiu atingir o objetivo que eu tinha dito que a gente ia conseguir atingir. Final do ano, planejamento no ano seguinte. Vamos lá, vamos planejar. Próximo ano, esse indicador aqui a gente já superou. Então, a gente vai, esse aqui já é básico, né? Agora a gente vai atrás de outra coisa. E depois a gente vai atrás de outra coisa. Porque é isso. Empresa ou ela cresce ou ela quebra. Ou ela cai. Então, você criou um planejamento simples e prático, sem ser nada muito rebuscado. E aí você vai começar a implementar na sequência ações de curto prazo para estancar perdas. Isso é fato. Então você tem que ver onde é que você está tendo perda dentro do seu negócio. E aí estancou a perda, é a perda financeira, eu estou pagando muitos juros, eu estou gastando muito, eu estou comprando, mais uma vez eu digo, comprando à vista, vendendo a prazo, então eu preciso renegociar meus contratos para conseguir ter fluxo de caixa, ter fôlego para conseguir seguir em frente no meu negócio. Então, onde eu preciso ajustar para tapar aquele ralo onde o dinheiro está saindo e o negócio está indo por água abaixo. Estabelecer uma comunicação clara, gente, com a equipe. Isso é fato, e com os clientes. Isso é básico. Então, sua equipe tem que saber o que passa na sua cabeça, o que é que você espera dela. Não adianta. E o seu cliente, ele precisa saber também o que você vai entregar para ele, porque ele é cliente. Então, ele não pode ficar achando que vai receber um abacaxi e receber um limão. Na verdade, você disse que ia me entregar um abacaxi. Não, é porque aconteceu um negócio no meio do caminho e tá aqui um limão para você. Fique feliz. Então, comunicação ela deve ser clara. Eu já passei por um momento de ajudar uma empresa que entrou num processo de recuperação judicial. Precisou entrar. E aí o que foi que aconteceu? A gente montou um planejamento e sentou com todos os clientes, dizendo que a empresa não ia fechar as portas, a empresa não vai fechar, porque começou um alvoroço, a empresa quebrou, a empresa vai fechar, a empresa... E começou a fazer um trabalho de comunicação clara com o cliente. Isso aí foi uma ferramenta, um instrumento jurídico, de renegociação de alguns contratos, a empresa estava precisando, tal. Os clientes entenderam e viram na prática que essas ações, que essa ação especificamente deu um resultado positivo. E a empresa teve continuidade e a empresa continuou cumprindo com o que foi acordado nos contratos. Então isso trouxe para o cliente o quê? Segurança. Então, tanto com a nossa equipe interna quanto com o cliente, a partir do momento que você entra no desafio, você tem que estabelecer essa comunicação clara, passar para ele o que está acontecendo. Monitorar os resultados, gente. A gente tem que ter um olho sempre no resultado. E para isso, você vai ter que eleger quais KPIs você vai estar observando, quais indicadores, o que é que você vai estar acompanhando para ter uma leitura constante de como está o andamento da sua empresa, como está o seu negócio. Por quê? A partir daí você vai saber onde é que você precisa fazer um novo ajuste, se aquela ação, se aquilo que você planejou está dando certo. Então, essa é uma forma de você estar sempre um passo à frente, que isso é que é importante. A partir do momento que você consegue e está acompanhando esses indicadores, de forma rápida você consegue agir, rodar aquela chave e voltar e começar a voltar a performar bem. E transformar crise em oportunidade, principalmente crise onde está envolvendo não só o seu negócio, mas vários outros negócios. Mais uma vez eu digo, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então você tem que estar preparado para o momento exato onde, dentro de um momento de crise, você pode identificar quais
oportunidades você vai conseguir ganhar, você vai conseguir pegar para você. Porque o mundo está cheio delas. A sociedade, as empresas, os negócios, o mercado está cheio de oportunidades. E se você não tiver a mente preparada, a estratégia certa, o método certo, você vai deixar passar as oportunidades. E como diz a história, a oportunidade é cavalo selado que passa uma única vez. Não é verdade? Então, nós precisamos sempre. E como é que a gente faz isso, gente? A gente faz isso estudando. A gente faz isso se capacitando. A gente faz isso aprendendo. A gente faz isso compartilhando. Eu coloquei uma caixa de perguntas essa semana e tinha duas respostas, né? Se você, a partir do momento que você encontrar um desafio, o que é que você faz? Você procura mentoria, material especializado, conversa com outros empreendedores e, sendo muito sincero, as duas respostas estão corretas. Porque você estudar, você ir atrás de alguém que lhe dê uma mentoria, de alguém que lhe dê uma orientação, de uma consultoria e de estudar um material específico para aquele assunto que você precisa aprender e superar, é importante. E você compartilhar também, trocar informações e ideias com outros empreendedores, vai trazer para você também muita luz. Quantas e quantas vezes eu, nessa história toda, eu tive pessoas que compartilharam suas experiências positivas comigo e que eu disse, caramba, poxa, verdade, eu não estava olhando por esse ponto. Eu tenho uma que foi muito, muito interessante, na época da pandemia, e aí tudo fechou, e aí eu assistindo, e aí a franqueadora desse negócio que eu tenho, das escolas técnicas, ficou fazendo reuniões online todo mês. E aí no primeiro mês, um franqueado foi recorde de recebimento, de cobrança, e todo mundo, poxa, o que foi que você fez? Ele contou o que ele fez. No segundo mês, outro franqueado, todo mundo com desespero, perdendo faturamento, também fez outra ação que deu certo. No terceiro mês fui eu que fui para a reunião falar. E aí o pessoal disse, o que foi que você fez? Eu disse, eu reuni o que aquele disse no primeiro mês, o que o outro disse no segundo mês, dei um ajuste, apliquei e deu certo. Então, quer dizer, a troca de informações entre empresários, entre empreendedores, ela é fundamental, ela é importante. Mas ela sozinha também não vai conseguir resolver o seu problema. Então vamos lá, nós temos que identificar a crise com clareza, ressignificar os bloqueios emocionais, definir as prioridades, fortalecer a mente como líder, reorganizar ou criar, se você não tem processos, criar um plano estratégico e simples, gente, não precisa ser complicado, simples. Implementar quais são as ações de curto prazo para poder estancar determinadas perdas que estão levando sua empresa por água abaixo, estabelecer uma comunicação clara, monitorar resultados e fazer ajustes rápidos naqueles indicadores, naqueles processos, naquelas ações que não estão dando certo e transformar no final, depois de tudo isso, você vai conseguir transformar crises em oportunidades, gente. Não tem para onde. E tudo isso que eu falei para vocês, isso está dentro do e-book, gente. De forma clara, didática, para que você consiga, com algumas ferramentas, com alguns exemplos, para que vocês consigam visualizar, para que vocês consigam aprender de forma prática e simples. Então eu não quis fazer um e-book complicado, com termos muito técnicos, muito rebuscados, porque eu queria atingir tanto aquelas pessoas que estão trabalhando, que são pequenos empresários, que estão lutando lá para o seu ganha-pão no dia a dia, de manter o seu negócio, de crescer, de prosperar, e por alguma situação devida, não cursou uma faculdade, não conseguiu estudar, prosperar nos estudos, como também prático para pessoas que têm um nível intelectual bom. Eu quis atender a todo mundo, quis compartilhar essas informações para que no meu e-book, ao você ler, você vai conseguir realmente colocar em prática. E você colocando em prática, gente, não tem mistério.
você vai conseguir com certeza atingir novos resultados e novos patamares. Sua empresa vai conseguir passar pela tempestade, como eu já passei em várias situações da minha vida, e vai conseguir sim caminhar para um horizonte bom, um horizonte de prosperidade. Você vai olhar lá atrás e vai dizer, realmente, João estava certo quando João falou que se eu seguisse o passo a passo eu ia conseguir mudar a minha realidade, sabe? E aí, gente, eu quero trazer para vocês dessa live, colocar essas informações, colocar o e-book à disposição. Vai estar na minha bio do Instagram, gente, o link para que você compre lá no Hotmart. E aí, gente, eu quero dizer que eu vou dar um bônus especial para todo mundo que comprar o livro. A venda é por prazo limitado com esse bônus. Quem comprar o livro vai entrar num grupo VIP do Telegram. E nesse grupo a gente vai estar compartilhando vários materiais, vai estar compartilhando experiências com outros empresários. Então, nós vamos criar esse grupo, essa grande comunidade, esse grupo VIP. A gente vai estar fazendo troca, gente. Eu vou estar participando com vocês, com insights, com material. Então, assim, é um material muito bom esse e-book. Não, eu estou dizendo a vocês, não foi porque eu fiz, mas porque eu tive o cuidado de fazer com muito carinho, com muito zelo e, acima de tudo, eu senti dentro do meu coração que eu precisava compartilhar essas informações com vocês. E eu não vou parar por aqui, eu vou continuar compartilhando. Então, dentro do grupo do Telegram, a gente vai continuar interagindo. E aí tem gente aqui perguntando do valor, gente. Eu estou lançando um valor promocional por tempo limitado. Eu só vou deixar esse valor por pouco tempo. Então, podem aproveitar, porque é por tempo limitado mesmo. Não é chamada para criar urgência em vocês, não. É porque, efetivamente, eu quero que muitas e muitas pessoas, nesse primeiro momento, comprem, provem do livro, gostem, entrem no grupo do Telegram e consigam juntos a gente interagir, e nessa interação a gente conseguir criar insights que ajudem os seus negócios, que ajudem vocês até, se você não tem negócio, a ajudar o negócio que você está trabalhando, e com isso você vai conseguir crescer, vai conseguir prosperar. Então, nesse primeiro momento, por tempo limitado, esse e-book vai estar por R$ 26,80, gente. R$ 26,80. Passando desse período limitado, vai passar para R$ 67,00. Eu estou dando 60% de desconto nesses primeiros dias de venda do e-book, tá, gente? Então você vai comprar o e-book, que vai ter ferramentas práticas já no e-book para você aplicar e mudar a sua realidade já em 2025. Você vai ter acesso ao grupo VIP no Telegram, onde a gente vai estar colocando também um material complementar de forma gratuita para vocês, e a gente vai estar interagindo com vocês, trocando insight, dando dica, e vocês vão ter a oportunidade também de conversar com outros empreendedores, com outros empresários, para trocar informações, trocar conhecimento, trocar, acima de tudo, experiência, gente. Então não perca essa oportunidade. Tá lá no link tá lá na bio do meu Instagram, disponível para vocês, certo? O link para você comprar pelo Hotmart, R$ 26,80, o preço de lançamento do e-book. Não percam, gente. Garanto a vocês que vocês vão gostar muito. Vai ser uma leitura fácil, prática, e que vai trazer para vocês uma mudança de mentalidade para que vocês mudem e que vocês consigam superar os desafios que vierem pela frente na sua empresa. E digo mais, a partir do momento que vocês aprenderem as técnicas, vocês vão conseguir aplicar também na sua vida pessoal, porque a gente também passa por vários desafios na nossa vida pessoal, e você trabalhar a sua mente e ressignificar bloqueios emocionais, eles fazem com que você também consiga viver melhor. Então aproveitem, gente. Está acabando o tempo, a live está terminando. Agradeço muito a todos que puderam compartilhar comigo, que vieram, que falaram, que participaram dessa live. Eu quero que todos vocês
tenham prosperidade na vida de vocês, cresçam, desenvolvam cada vez mais, porque a partir desse crescimento coletivo a gente vai conseguir mudar a situação do nosso país, do mundo. Então tudo começa dentro da nossa casa, né? Então aproveitem a oportunidade, aproveitem o lançamento, aproveitem os bônus que a gente vai estar dando, porque eu sou um cara que eu sempre tô lá, sou das redes sociais, sou da interação pelo WhatsApp, então sou pela interação pelo Telegram. Então já nesse grupo do Telegram a gente vai disponibilizar materiais e discussões para que a gente consiga juntos atingir novos patamares, novos objetivos, tá, gente? Muito grato a todos vocês, uma boa noite e fiquem todos com Deus.